Eu gostaria de saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Mais uma vez, aqui trazendo algo da parte do Senhor para vocês. Antes de iniciar o vídeo com a reflexão da Palavra de Deus, eu gostaria de pedir para vocês que vocês se inscrevam no canal. Deixe o like, compartilhe com todo mundo. Me ajude a cada vez mais levar a Palavra do Senhor adiante. Que hoje nosso mundo necessita muito da Palavra do Senhor. Eu queria deixar aqui para os irmãos a meditação na Palavra do Senhor, que está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É um tema muito difícil a gente falar, né? Porque hoje em dia a gente está praticamente vivendo pela fé, né? Todos nós sabemos que o mundo anda muito difícil, as coisas andam muito complicadas. Então a gente tem que viver pela fé e acreditar, né? Nos princípios deixados na Bíblia pelos profetas, pelos discípulos de Jesus, né? Pelo próprio Deus. E o que seria a fé? A fé simplesmente é acreditar no que você não está vendo, mas que você sabe que vai acontecer. Você não vê, a situação está complicada, está tudo meio assim, eu não estou vendo, não sei de onde vai vir, não sei como é que vai ser, mas eu sei que vai acontecer. Isso que é a gente ter fé. É difícil, porque a gente confia muito no que a gente pode fazer, no que a gente consegue fazer, né? A força do nosso braço. Mas Deus diz na palavra dele que uns confiam em carros e outros confiam em cavalo. Mas nós, os cristãos, temos que confiar na palavra do Senhor, confiar em Deus, que Ele tudo pode, né? Em Mateus 17:20, Jesus vai dizer bem assim: E ele respondeu, né, Jesus, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para ali, e ele irá. E nada vos será impossível. O que Jesus quis dizer com isso? Eu não sei se todos aqui têm o conhecimento de como é uma semente do grão de mostarda. A semente de grão de mostarda é uma semente minúscula. O que Deus quis dizer? Que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode falar para aquele monte: sai daqui e vai para ali, e ele irá. Mas não é só você falar, é você falar e acreditar. Assim como Deus fez a ressurreição de Lázaro, ele usou a fé que ele pregava naquele tempo e que é pregada hoje. Jesus usou a fé. Quando Lázaro morreu e foi sepultado, Jesus mandou, né, que tirassem a pedra da sepultura. E muitos até falaram: Senhor, mas já fazem 4 dias, já está cheirando mal. E lá de dentro, lá de fora, Jesus grita lá para dentro: Lázaro, levanta-te, venha ter comigo. E Lázaro saiu. Então isso aqui tem a fé, mesmo você vendo que é impossível. E Jesus citou isso aqui na parábola, para você falar com a montanha para ela sair de um lado para o outro, porque é uma coisa impossível. Para nós é impossível, mas para Deus nada é impossível. Agora você pensa, se ele fala que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos fazer isso. E por que os nossos problemas hoje em dia a gente não consegue ver o milagre? Porque a gente não tem fé nenhuma. Hoje em dia as coisas estão tão assim mudadas.
o erro, o pecado, as coisas do mundo estão tão normais que hoje em dia os milagres, né? Hoje em dia milagre não é, a gente não vê mais, não acontece mais. Eu lembro antigamente, no tempo da minha avó, no tempo da minha mãe, que os milagres aconteciam, pessoas eram curadas, aleijados andavam, gente que não enxergava, enxergava, mudo falava, e hoje não existe mais isso. Hoje em dia o máximo que a gente vê é uma provisão que vem assim, tá precisando aí, vem uma pessoa do coração bom e vai e te ajuda, uma provisão que Deus mandou, mas um milagre mesmo de você estar numa situação que ninguém pode te ajudar. E Deus vem, pega na sua mão e te tira daquela situação. Hoje em dia é difícil ver. Só os que verdadeiramente estão ali firmes com Deus que vão ver. Mas é por quê? Porque a gente não exerce a fé. Você sabia que para a gente ter fé, a gente precisa exercer a fé? Não é só você falar, eu acredito que vai acontecer. Não. É mais do que isso. A gente tem que exercer a fé. E como que eu exerço a fé? É simples. Uma boa ação, uma ajuda para quem está precisando. Isso é exercer a fé. Talvez você não tenha para você, mas se você ajudar o outro, Jesus vai ver que você teve fé naquela pessoa, você acreditou que aquela pessoa necessitava mais do que você, tirou do seu e deu para ela. E aí é onde que a fé começa a crescer. É aí que a fé começa a crescer. Agora voltando ao grão de mostarda. O grão de mostarda ele pode ser pequeno. Olha só, pega isso, que isso é forte. O grão de mostarda ele pode ser pequeno, mas se você plantar ele em boa terra, em solo fértil, e cuidar, regar, e esperar o tempo certo de Deus, ela vira uma árvore muito grande. O pé de mostarda é uma árvore muito grande. Quem já teve a oportunidade de ver, sabe o que eu estou falando. O pé de mostarda, a semente dá a mostarda, que é o molho que a gente conhece. A flor faz essências, é medicinal. Enfim, o pé de mostarda, ele serve para muitas coisas. Uma simples sementinha minúscula pode se tornar uma árvore imensa e ajudar não só no olho, não só com sombra, que ela é uma árvore muito grande, ela vai dar sombra, ela vai dar alimento, ela vai dar remédio. Você está me entendendo? O que a fé pode fazer na vida da pessoa? Então é isso que Jesus quer dizer. Se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, você pode ser como um pé de mostarda, como a árvore da mostarda. Você pode dar sombra para quem precisa, você pode dar alimento para quem precisa, ou alimento físico ou alimento espiritual. Você pode ser remédio na vida de alguém, pode ajudar a curar. Você viu o tanto que é forte? Como que Deus colocou? Deus é tão sábio como Ele colocou aqui uma semente que a nossos olhos ela é minúscula, mas o que ela pode trazer, por isso que Ele colocou o grão de mostarda como a fé. E a fé é isso, a fé é a gente exercer coisas boas, ter fé na humanidade, acreditar que a humanidade ela pode mudar, ela pode ser melhor. Que a humanidade ela precisa. Hoje o mundo anda muito, uma palavra que eu posso colocar assim, o mundo anda muito difícil. Tudo é muito difícil, você não pode falar nada, você não pode expressar nada, está muito complicado. O Evangelho, hoje em dia você não pode levar o Evangelho de qualquer forma, nunca pôde. Mas hoje em dia você pregar a verdade tem sido um obstáculo, porque as pessoas não querem mais ouvir a verdade.
Mas o que Jesus diz? Jesus diz que a fé sem obras, ela é inútil. A gente tem que passar por essas dificuldades para a gente ter o que testemunhar, para a gente ter como aconselhar. A nossa fé não vai ser nada se a gente não tiver obra, não tiver trabalho com Cristo, não tiver boas ações. No livro de Tiago, o apóstolo Tiago, no capítulo 2, verso 14 e o 26, vai nos falar sobre a fé e a ação. O bom da Bíblia, o bom do Evangelho é isso, porque o que a gente faz no nosso dia a dia, como a gente se porta como pessoas boas, tem tudo na Bíblia. A Bíblia tem tudo que a gente precisa saber para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa honesta, para ser uma pessoa de princípios. Provérbios ensina, fugindo um pouquinho aqui do contexto, Provérbios ensina como a gente ser, como ser humano, homem e mulher. Provérbios ensina, Salomão, ele foi um dos homens mais ricos da época. E os ensinamentos dele vêm até hoje. Quantos anos não faz? Quantos milhões de anos não faz isso? Muito tempo. E Salomão, os ensinamentos de Salomão estão aqui até hoje. As cartas de Paulo servem para a gente. As cartas dos apóstolos servem para a gente até hoje. Os salmos. O salmista Davi era jovem, era moço. E ele ensina muita coisa para a gente, através dos salmos. Eclesiastes ensina como a gente se portar em muitas situações. Então, se a gente quiser ser uma pessoa melhor, se a gente quiser exercer a fé como Jesus nos ensinou, primeiramente a gente tem que estar com isso aqui, ó. Primeiramente a gente tem que estar com isso aqui na nossa mente e no nosso coração. Não precisa você falar assim, eu não sou crente, não. Jesus não era crente, não. O crente que o povo fala, né, hoje em dia. Jesus é cristão. Jesus era cristão. Crente é todo aquele que crê em algo. Isso é que você é crente. Se você acredita em Deus, então você é crente. Mas isso aqui vai muito mais além. A Bíblia ela vai muito mais além do que uma religião. A Bíblia ela é um estilo de vida. Você trazendo ela para o dia de hoje, você consegue ser uma pessoa melhor no seu relacionamento, no seu profissional, na sua empresa. Dia a dia com as pessoas, você consegue. Agora voltando aqui em Tiago. Aqui o apóstolo Tiago vai nos dizer aqui, meus irmãos, no capítulo 2, verso 14 e 26. Meus irmãos, o que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Para vocês verem. A fé sem a ação, a fé sem a prática. O que é a prática? É você praticar, você botar em ação. A fé é um exemplo. Você está esperando, você está desempregado, você precisa trabalhar. Você está correndo atrás de um emprego, você está correndo, você coloca nas mãos de Deus e fala assim, Deus, eu preciso trabalhar, eu preciso de um emprego. E eu creio que o Senhor vai fazer, eu creio que o Senhor vai abrir a porta. Ponto. Você já colocou nas mãos de Deus, Deus vai abrir a melhor porta para você. Mas só você esperar não vai adiantar. Você tem sempre que estar buscando, procurando, olhando, manda um currículo aqui, manda um currículo ali. É a fé com a ação. E Deus vai te encaminhando na melhor forma, na melhor porta. Às vezes você procura um emprego ali que você acha que vai ser bom e tudo, mas eles fecham a porta para você e falam, não, seu perfil não se encaixa aqui. Você sai daqui e vai para o outro lado, Deus vai te encaminhando pelo caminho. Às vezes a gente acha, Deus não vai me abençoar porque
Eu procuro serviço num lugar, não dá certo, procuro serviço no outro, não dá certo. Continue procurando, que as portas fechadas muitas das vezes significa para você continuar andando, porque não era aquele lugar que Deus te queria. Deus te queria mais além. Então você vai andando, vai adiante. Não deu essa aqui, vai para frente, vai para frente. Deus vai te guiando. Por isso que o apóstolo Tiago nos diz: a fé sem ser acompanhada de ações não serve de nada. Será que essa fé pode salvá-lo? O 26 vai dizer bem assim: portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a nossa fé sem ações ela está morta. Você vê como que a gente praticar, a gente viver o que a gente fala é necessário. O que mais tem hoje em dia é gente falando que serve a Deus, que busca a Deus, mas não vive o que fala. Tem muitos pastores aí que fazem isso sim. Eu não vou ser hipócrita falar que não, porque isso me aterroriza muito, porque o que eu fui ensinado desde pequeno é porque a gente fala, a gente tem que fazer. Mas tem muita gente aí que prega o evangelho e não vive. Mas só que essas pessoas, um dia elas vão prestar conta disso. Então a gente não cabe a nós julgar e falar, né? A gente sabe que está errado. Se você ler a Bíblia, se você buscar na palavra, você vai conhecer a verdade. Então, o que adianta? Do que adianta a fé sem ações? Do que adianta você acreditar que Deus pode, como Ele fez, Jesus, transformou água em vinho, Jesus fez a multiplicação dos pães e do peixe, Jesus fez Pedro andar sobre as águas, Jesus fez Lázaro ressuscitar, Jesus curou paralítico, curou a mulher do fluxo de sangue, Deus abriu o mar vermelho. Então, do que adianta você acreditar o tanto de milagre? Do que adianta você acreditar que Deus tem o poder para fazer isso tudo se você não praticar? É a mesma coisa de você ver vou botar um exemplo aqui bem que todo mundo vai entender. É a mesma coisa de você estar acima do peso, você quer emagrecer. Você vai procurar o quê? Um personal nutricionista, claro, né? Mas se você chegar no consultório nutricionista ou se você chegar numa academia atrás do personal, se você chegar lá e encontrar um nutricionista acima do peso ou um personal acima do peso, você vai pensar o quê? Ah, ele não vai me ajudar a emagrecer não, porque se ele tá desse jeito, como é que ele vai? Da mesma forma, é a nossa vida com Cristo. O que vai adiantar? Você acreditar que Deus faz, que Jesus faz, se você não vive isso. Quando você for levar para outras pessoas, mostrar que você é cristão, que você é evangélico, falar, não, você vai em qual igreja? Não, eu sou cristão, eu vou em tal igreja assim, assim, assim. Né? Você é cristão há quanto tempo? Eu sou cristão há tantos anos. A pessoa vai olhar para você e falar assim, mas esse tempo todo cristão, a vida dela, desde que eu conheci ela, é do mesmo jeito. Você tá vendo? Não adianta ter fé, não adianta acreditar que Jesus faz, que Deus faz, se não praticar. Então, meus irmãos, que nesse dia de hoje nós possamos aprender a exercer a nossa fé, a praticar a nossa fé. Eu não venho aqui para ensinar ninguém a ser, como é que você vai fazer. Não. O que eu ensino é o seguinte: tem dúvida? Ora, busca, lê a palavra. Porque assim como Deus tem me ensinado, Ele ensina você, Ele ajuda você. Porque há um tempo atrás eu nunca pensei em estar um dia gravando um vídeo, explicando, falando o que Deus tem feito na minha vida, mostrando o que Deus tem me mostrado. Nunca pensei em fazer isso.
Mas é onde que entra. Eu acreditava que Deus podia fazer, mas eu não tinha ação. Então Deus nunca me mostrou, Deus me abençoava porque Ele é misericordioso, Ele abençoa a gente. Mas Ele não agia conforme Ele queria agir, porque eu não dava lugar, eu não tinha ação. Então, meus irmãos, eu quero deixar essa mensagem de reflexão para todos e agradecer a você que ficou até aqui, que me ouviu atentamente. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, abençoe a sua família, a sua casa. E me ajude, vamos compartilhar esse vídeo para mais pessoas, para que a gente consiga, né, levar a palavra de Deus além. Porque Deus, Ele é único. Jesus está voltando logo. E o meu desejo é esse, é levar a palavra cada dia mais para quem necessita, para aqueles que não conhecem a palavra, que eles possam conhecer, e para aqueles que conhecem e estão desanimados, para que Deus possa ministrar na vida deles uma palavra de avivamento, a palavra de consolo, para eles poderem reavivar na fé. Então, vocês que não me seguem, que me seguem nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo aqui o meu Instagram, meu Facebook. Curte, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. E é isso, meus irmãos. Todos tenham um bom dia. Não sei qual você está vendo esse vídeo, se vai ser de dia ou se vai ser à noite, mas que Deus abençoe a sua vida grandemente.